Olá, queridos, estamos de volta. Então, hoje vamos continuar falando sobre o Segundo Reinado, fazendo aí uma breve retrospectiva. Na aula passada falamos sobre o golpe da maioridade, falamos sobre a Revolução Praieira em 1848, falamos sobre o processo que resultou na abolição do escravo aqui no Brasil em 1888, em 13 de maio. E fizemos uma problematização, alguns questionamentos sobre o tema. E hoje a gente vai falar sobre a economia nesse segundo reinado. A economia, continuar, né, na verdade. A economia nesse segundo reinado teve um grande destaque para a produção do café no Vale do Paraíba. Então, Estados Unidos, aconteceu, na verdade, lá fora, a popularização do café. Então, o Brasil produzia café, o Haiti também produzia café, mas por questões de lutas por independência, o Brasil vai ter mais produção do café que o Haiti. Então, vai vender mais café. Então, nas décadas de 1830, se intensifica, mas o café é a base da economia brasileira até aproximadamente 1930, que se estabelece a economia de uma forma geral é baseada nisso, seguindo os moldes do plantation. Lembrando lá da aula semana das aulas anteriores que falava sobre a produção do açúcar. Então, mão de obra voltada para mão de obra negra, trabalho escravizado dos escravizados. A gente tem o produto voltado para exportação, e a gente também tem aí o monopólio, aliás, a monocultura, né, que basicamente é o café, de grande proporção, a produção de grande proporção e dependência era do café. O trabalho nesse cafezal não era muito diferente do trabalho que se estabelecia anteriormente, não. Então, o trabalho era um trabalho extremamente pesado para os escravizados, que acordavam cedinho com a raiar do sol e iam trabalhar até a noite, e um sistema de exploração que fazia com que, e péssimas condições também de alimentação, que a gente vem falando todo nesse contexto de colonização e até aqui, e a gente vem lembrando que isso era o que fazia com que eles tivessem uma idade média bem baixa. E quando se estabelece esse processo de abolição aqui no Brasil, que começa desde 1845 com as pressões da Inglaterra aqui no Brasil para que acontecesse essa abolição, com a lei com a Bill Wardman, com a lei Eusébio de Queiroz, com a lei do sexagenário, a lei do ventre livre e, por fim, a lei Áurea, que estabelece aí 13 de maio a abolição no Brasil, que, devido também às problematizações já feitas, não seguiu, porque tinha uma preocupação humanitária com os escravizados aqui no Brasil, definitivamente não, e muito mais por uma questão de pressão social, pressão mundial aí aqui, voltada aqui para o Brasil. E quando acontece essa abolição, existe uma preocupação com a mão de obra livre aqui no Brasil. Por quê? Porque os escravizados, né, que passaram por esse problema, desde 1850, com a proibição, né, do tráfico, aconteceu aqui no Brasil o chamado tráfico interprovincial, das regiões que a escravidão não era tão intensa, não exigia tanta mão de obra escrava, e esses escravos dessas regiões foram levados para regiões onde se produzia, por exemplo, o café. Então, dessa forma, muitos escravos, com essa abolição, eles deixam de trabalhar, eles deixam de ter o básico assistido. Por quê? Porque vai ter uma preocupação em trazer imigrantes para o Brasil. É como uma forma de branquear a população. Acreditava-se a teoria racista, que a raça branca seria a raça capaz de civilizar. E com toda aí uma inferiorização com os afrodescendentes aqui no Brasil. Então, dessa forma, veio para o Brasil assim, um grande contingente de imigrantes. Era feita propaganda para a vinda do Brasil. Então, veio para o Brasil imigrantes de Portugal, imigrantes da Itália, imigrante espanhol, enfim. Tudo isso com a perspectiva que aqui seria o país do desenvolvimento, aqui seriam os bons ares, aqui daria o país da oportunidade. Então, esses imigrantes que vinham fugindo de guerras, em busca de terras com condições para trabalhar, então vieram com esse sonho. Muitos deles eram com os burros na água, né? Porque a condição também aqui no Brasil
não eram eles chegaram aqui, muitos deles se estabeleceram em regime de exploração também. Então, evidenciando aqui pra gente que com esse projeto de branqueamento da sociedade, descartava os escravizados e os que foram libertos com essa lei, com a Lei Áurea, não dando mais uma vez, lembrando, não se tinha assistência, não se tinha uma preocupação de inserção desses afrodescendentes na sociedade. Então, a gente vê que as políticas públicas negaram a cidadania por muitos e muitos anos aí para os afrodescendentes no nosso país. Então, dando continuidade ainda a nossa aula sobre o segundo reinado, a gente vai lembrar de um aspecto que eu falei, que o período regencial, que é o período anterior, ele se caracterizava pela instabilidade, pelas revoltas que aconteciam, revoltas que tinham aí cunhos separatistas, inclusive. Nesse segundo reinado eu falei que a palavra-chave era o contrário, né? Estabilidade. Falamos de uma revolta que aconteceu, a Revolução Praieira, em 1848 em Pernambuco, e agora a gente vai falar da participação do Brasil na Guerra do Paraguai em 1864. Mas antes vamos entender o que era o Paraguai naquela época. Paraguai, nesse contexto, século XIX, era um país que para a América do Sul estava bastante desenvolvido economicamente e tinha um projeto de expansão. O Solano Lopes tinha um projeto de expansão, e esse projeto, essa concorrência de Paraguai com outras potências não era interessante para as potências europeias, principalmente para a Inglaterra que não via com bons olhos esse desenvolvimento econômico do Paraguai. Então, dessa forma, a gente vai observar alguma ameaça, receio, na verdade, e que Brasil tinha, que Uruguai tinha, que a Argentina tinha, pelo controle da bacia platina. Então, a gente observa aí que o Brasil vai ter problemas, o navio do Brasil vai ser apreendido pelo Paraguai. Nesse momento, o Brasil entra, né, nessa guerra, e vai fazer uma aliança, que vai se organizar a aliança, que é chamada a Tríplice Aliança, com Brasil, Uruguai e Argentina. A Argentina com receio também dessa expansão, desse interesse de Solano Lopes atrapalhar aí os seus interesses e também o seu território, de perder seus territórios com esse projeto de expansão de Solano Lopes. Então acontece que essa guerra é estabelecida. E também tem alguns nomes importantes, considerados importantes do Exército Brasileiro, como o Duque de Caxias, que tem participação também nessa guerra definitiva. Inclusive, a morte de Solano Lopes é atribuída a brasileiros no final aí desse confronto. E qual o resultado, quais os impactos dessa guerra do Paraguai aqui no Brasil? Bom, aqui eu até coloquei aqui uma imagem de um escravizado que participou da Guerra do Paraguai, e ele voltou na condição de liberto, mas os seus familiares ainda cativos. Então, trouxe aí alguns impactos para a questão abolicionista, da importância dos negros que participaram nessa guerra, e eles voltaram com esse sentimento de autonomia e de liberdade muito mais aflorado. Assim como o Exército que participou. E lembrando que quando o Brasil participa dessa guerra do Paraguai, o Brasil é um país, uma monarquia, e os demais países república. Então fica aquela questão deles estarem participando e só o Brasil ser monarquia. Então a monarquia é considerada nesse contexto um sistema de governo mais ultrapassado, e a república é um sistema de governo mais moderno para a época. Então voltar esses militares com um sentimento de luta por mais autonomia e de luta também pela autonomia do país, com a proclamação da República, que acontece em 1889, em 15 de novembro de 1889, que inclusive é um feriado pra gente. Então, o que acontece o convívio do Exército Brasileiro nessa guerra traz muitas influências para o movimento abolicionista, para o movimento
republicano aqui no nosso país, certo? E o resultado dessa guerra para o próprio Paraguai? O Paraguai teve grande parte da população dizimada, que morreram nesse confronto. Inclusive, a Inglaterra, o que ajudou de uma forma muito forte para que essa derrota também acontecesse, foram os investimentos que a Inglaterra fez na Tríplice Aliança, porque era do interesse da Inglaterra que Paraguai fosse combatido, que Paraguai fosse derrotado. Então, dessa forma aí, com o auxílio financeiro da Inglaterra, Paraguai é derrotado, e até hoje o Paraguai tem problemas. Desde então, grande parte da sua população morreu, os campos, a agricultura, a indústria, todos ficaram comprometidos com essa guerra. E dessa forma a gente encerra o nosso conteúdo hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado para a resolução aí das atividades propostas no livro de vocês, tá bom? Então fiquem bem, esteja bem, até o nosso próximo encontro.